O porquê do nome, a origem do nome Patos, né? Isso aí nós já sabemos, tem uma lagoa e tudo. Então conta um pouco. É, Eu ia perguntar isso aqui, a origem. na Conta um pouco verdade, aí. os nossos colonizadores, os Pronto. principais, eles são baianos e cearenses, né? Então, quando compraram a propriedade lá, o nome da propriedade era Patos, porque tinha uma lagoa e, naquela época, não são os patos domésticos que a gente tem. Eram os patos selvagens que ficavam lá na lagoa. Por quê? Porque a lagoa era formada após as cheias do rio Espinharas. Tanto é que, se você observar, Sim. a lagoa permanecia o ano inteiro, porque quando o rio, que não é perene, ele estava, como a gente chamava de barreira a barreira, ele jorrava água para a formação da lagoa, que fica exatamente do lado de lá do rio. Né? O prefeito agora fez uma via ali do lado de Sim, cá do rio, eu até usei esses que dias. foi uma coisa extraordinária para o trânsito da cidade. Eu só discordei de ele ter botado o nome Lagoa dos Patos, porque a lagoa é do outro lado. E porque nós temos um projeto que foi feito, que foi batalhado, que foi lutado há muito tempo. Não é? No meio daquele loteamento que fica ali em frente ao Barbosa, é onde existiu Sim, a inclusive lagoa. você falou, ó, aqui é o Barbosa, né? Que aí Exatamente. você mostrou também a. Termine, que eu vou. A primeira Ex- rodoviária, depois eu quero que você fale disso também. exatamente ali a gente começou. Quando foram transformar o espaço em um loteamento, então foi até Adraildo Leandro, que é o engenheiro da prefeitura, que nos chamou a atenção. Ó, o ponto da lagoa agora vai virar um loteamento. Aí eu fui lá, fui com Alex Souto, Vandeci Medeiros e meu sobrinho, num dia de domingo. Encontramos, inclusive, o proprietário lá, ele é, e pedi a ele para dar uma olhada lá, e fui. E no dia seguinte nós começamos uma luta para que fosse feito um memorial no ponto onde a lagoa existiu. Havia uma certa discordância da parte dos empresários, mas depois a gente foi conversando com eles e chegaram à conclusão de que seria muito bom ter um memorial que está ali representando um dos pontos mais importantes da história da cidade, dentro de um empreendimento deles. Com certeza. Sabe o que foi que aconteceu no final? O dono da construtora, que era responsável pelo loteamento, encampou o projeto. Ah, coisa E ele boa. disse que faria a lagoa com uma ponte panorâmica e o restante a gente teria que correr atrás. Ótimo, a lagoa já ia ficar pronta, a pontezinha já estava pronta, e o projeto a gente queria fazer, e ele colocou à nossa disposição os engenheiros e os arquitetos dele lá de Arapiraca. Eu mandei as ideias daqui para lá e o projeto foi feito. Contemplava um museu, Eita. um palco para apresentações artísticas, áreas de piquenique, box para artesanato, quiosque para lanche, né? Uma área de internet para o pessoal lá ficar Acessar mais isso. à vontade e um calçadão que, circundando ele, daria 1 quilômetro para as pessoas virem fazer caminhada Caminhar, cá né? e não ter que estar lá no Na asfalto alça. correndo o É. risco, né? Que já morreu pessoas, Verdade, teve, verdade. e assim por diante. E estacionamento para 100 carros. Isso foi feito. Começamos a lutar junto à prefeitura para a outra parte. Inclusive, o prefeito não era o atual, né? Foi naquele tempo que nós tivemos 5 prefeitos num período muito curto. E chegamos à Câmara Municipal, foi apresentadas, inclusive, emendas impositivas que nunca funcionaram. Né? Quando chegou a pandemia, o proprietário da construtora, que é lá de Arapiraca, pegou a Covid, mas não morreu, não. Enquanto ele estava internado, eu sensibilizei ele por telefone, que eu não sou doido de ir até lá, né? Para não pegar a Covid. E ele mandou fazer a maquete em Natal, pela mesma empresa que fez a maquete do Shopping Patos aqui. A maquete está naquele escritório que está abandonado hoje, porque depois aconteceu uma confusão ali, e até hoje aquele loteamento está embargado. Você pode passar por lá que você vai ver que está tudo abandonado, até o escritório, que é uma estrutura extraordinária, onde está a maquete em uma sala e na outra sala o escritório dele. Está abandonado. E eu fui para a reunião que ele teve com o prefeito
Meu interesse não era nada de loteamento, nada dos empresários que já tinham comprado alguns espaços lá, mas sim do memorial. E presenciei lá a disputa. Segundo o proprietário do loteamento, a ponte que foi feita na alça sudeste era uma subindo e outra descendo. Era o dobro da que foi feita. E segundo ele, o recuo do loteamento é feito com base no eixo da ponte. Como só foi feito um lado, o eixo da ponte acabou sendo o extremo da ponte. E por conta disso, até hoje está o problema aí. O hospital também passou pelo mesmo problema, fizeram um acordo com o hospital, mas o loteamento continua abandonado. A Lagoa dos Patos existiu do lado de lá. Não tiro o mérito, é uma grande obra, aquele acesso que foi feito ali para desafogar o trânsito da cidade, mas discordo da denominação. E esse é só mais um trechinho do nosso último Pode Conversar, realizado sexta-feira. Se você não é inscrito, já se inscreve aí no nosso canal, deixa o like e aciona a notificação no sininho para não perder nenhum conteúdo como este.